Bom, vamos falar agora sobre os comandos, né, do AutoCAD. Eu, particularmente, eu gosto de ensinar a pessoa a mexer no programa na prática. Então, assim, eu gosto muito de trabalhar tendo um desenho a se fazer e eu vou utilizando os comandos aqui e eu vou falando para a pessoa como é a funcionalidade desses comandos, certo? Então, vamos trabalhar aqui. Aqui a gente parou da- do último vídeo, né? Como estava antes. Para a gente ter um, um ponto de partida, vamos fazer uma casinha, né? Uma casinha aqui para a gente trabalhar no programa. Assim, já começando aqui, né? O primeiro comando que a gente vai aprender é o borracha, né? A borracha para a gente apagar as coisas no que a gente fizer. Você tem duas maneiras de fazer isso. Ou você chama o comando por E no teclado, né? Que é erase, e aí você dá Enter, né? Daí, o que acontece? Ele vai te perguntar aqui embaixo, ó, Select Objects. Então ele quer que você selecione um objeto que vai ser apagado. Aí aquele negócio que eu falei para vocês, ó, se você clica da direita para a esquerda, se você só encosta aqui no objeto, ele já vai apagar, né? Agora, se você clica da esquerda para a direita, você precisa englobar todo o seu objeto para ele poder executar o comando, né? E aí o AutoCAD tem algumas particularidades. Por exemplo, se eu selecionar o meu objeto antes e chamar o comando, ó, e Enter, ele já apaga, né? Então ele pula aquela parte do que ele pergunta para você selecionar os objetos. Então você sempre vai poder trabalhar no AutoCAD dessa maneira. Ou você seleciona os objetos antes, ou você seleciona os objetos depois e ele te pergunta aqui. Mas lembre-se sempre de ler essa barrinha de comando aqui e ver o que ele está te pedindo, né? Então, ok. Aqui eu vou selecionar a espessura, a layer grossa, que a gente já aprendeu no vídeo passado sobre configurar, né, as layers. Então aqui, vamos começar com o comando linha. Olha só, eu vou botar L no teclado e vou dar Enter. Daí aqui ele me pergunta, ó, especifica o primeiro ponto. Eu posso clicar aqui e arrastar o meu mouse, né, para poder selecionar. Aqui é o seguinte, vamos fazer um barraquinho aqui de 4x4, né? Então, eu vou colocar aqui, vou escrever 400 no meu teclado, né? E vou dar um Enter. Então, o que o programa fez? Eu vou dar um ESC para sair agora do meu comando, porque ele continua dentro do comando, né? Se eu clicar aqui, ele vai sair fazendo linha. Então, eu vou dar um ESC. Aí, olha só, ele pegou e clicou e abriu ele fez uma linha para mim com 400 unidades, né? Eu não posso dizer que isso é centímetros ou que são metros, porque isso o AutoCAD ele não trabalha com medidas, né? É você que define isso. Então, mas vamos dizer que isso aqui são 400 centímetros, ou seja, 4 metros, né? Bom, eu vou fazer um barraquinho aqui de 4x4, ou seja, ele vai ter 400 centímetros de largura, 400 centímetros de altura, ok? É importante dizer, esses 400 centímetros vão ser de fora a fora, né? Porque a parede por dentro ela vai ter uma certa espessura, né? Então, essa medição que eu estou te falando é de fora a fora. Beleza. Aqui eu tenho várias opções, olha. Eu posso usar o comando linha de novo, né? Daí eu posso clicar aqui, ó. Reparem lá o endpoint, tá vendo marcado para mim? Quando eu clico aqui, ele começa a linha a partir daquele ponto, né? Daí eu posso subir aqui e digitar 400 de novo, né? E aqui eu posso digitar 400 ou eu posso vir com o meu mouse. Olha que interessante.
quando você coloca o seu mouse aqui, ó, para indicar o endpoint, repara lá em cima que ele vai fazendo um tracejado verde, tá vendo? Isso aqui é aquela caixinha que a gente ativou lá atrás do extensão. Né? Então, se eu clicar aqui, a minha linha vai ser feita ali naquele ponto. Daí eu venho até aqui embaixo e fecho o meu quadrado. Né? Para sair do comando, eu posso apertar um ESC. Ok? Beleza. Outra coisa, né? Que a gente pode... Então, eu fiz esse quadradinho aqui. Agora eu quero fazer as paredes, né? Ou seja, as paredes em arquitetura, elas sempre têm 15 centímetros de espessura. Então, eu quero jogar essas linhas que eu fiz 15 centímetros para dentro. Eu tenho duas opções aqui para fazer isso. Eu posso utilizar o comando copiar, né? Eu vou utilizar ele aqui para vocês verem. O atalho dele é CP, né? CP de copy. Aí você clica, dá um enter e ele vai te perguntar, ó, selecione os objetos. Eu quero esse objeto aqui, né? Quando eu tiver terminado de selecionar meus objetos, eu posso dar um enter. Quando eu der um enter, ele me pergunta aqui, ó, especifique o ponto base, né? Então, ele quer saber um ponto onde eu vou tomar como referência. Eu vou pegar o centro dessa minha linha. Quando eu clicar aqui, ó, tá vendo? Eu posso arrastar essa linha para onde eu quero. Mas quantos centímetros que eu quero para cá? Eu quero 15, né? Então, vou apertar 15 e dar Enter, certo? Então, ó, ele copiou, né? A minha linha aqui é 15 centímetros. Beleza. Lembra que eu falei para vocês que tinha duas maneiras de a gente fazer isso? A outra maneira é o comando offset, né? Então, a gente vai apertar O, ele já aparece aqui para mim as opções, eu vou dar Enter. Então, primeira coisa que ele me pergunta lá, ó, especifique a distância. Qual é a distância que eu quero? 15. Né? Agora ele pede para eu, ó, selecione o objeto. Né? Então eu quero esse objeto aqui. Agora, olha só, lá embaixo ele está perguntando, ó, especifique o ponto do lado que você quer utilizar o comando. A linha que está tracejada é a linha que eu quero mover. Né? Mover não, que eu quero copiar ela, entre aspas. Aí a linha em rosa, sem ser tracejada aqui, é para onde ele está fazendo o offset. Se eu clicar na tela, ele vai executar o comando. Então, ó, eu não quero botar para cá, eu quero colocar ela para cá. E eu vou clicar, ele executou o comando para mim. Pronto. Reparem que ele não saiu do meu comando. Eu posso continuar executando. Ó. Eu posso vir aqui, porque ele voltou para aquela tela lá. Olha a minha pergunta. Selecione o objeto. Qual objeto que eu quero? Esse aqui. Né? Pode vir para baixo ou para cima. Aí eu decido. Onde eu clicar na tela é para onde ele vai dar esse meu offset. Então, eu quero para cima, olha. Cliquei, ok. Ele voltou para a mesma pergunta. Ó, selecione o objeto. Daí eu posso vir aqui, clicar e colocar para cá. Entenderam como é que funciona o comando offset? Beleza. Só que aí a minha parede, ela não pode ter essas linhas passando aqui, né? Se você clica aqui, ó, ele te dá essa opçãozinha de você mover a linha, né? Então esse quadradinho aqui, ó, eu posso mover ele para cá, né? Para ficar certinho aqui. Daí se eu der um clique aqui, ele executa, né? Isso aqui é o que a gente faz quando a gente não sabe mexer muito bem no programa, né? A gente vai se virando com o que a gente tem. Mas aí existe um comando muito bom no AutoCAD que pode fazer isso aqui muito mais rápido, né? Então otimiza o seu tempo. Esse comando é o trim, né? Como é que a gente utiliza o trim? Você vai digitar TR no seu teclado aí e vai dar um Enter. Né? Daí ele te pergunta para você selecionar os objetos. Nesse caso eu vou selecionar a minha planta inteira. Então, ó, selecionei a planta inteira e vou dar um Enter.
quando eu der um Enter, ele pergunta o que eu quero fazer. Aí olha a maravilha do Trim, ó. Eu posso dar um zoom aqui nesse ponto. Ó, se eu clicar aqui, ele vai sumir com essa minha linha. E é exatamente o que eu quero, olha. Cliquei, cliquei. Daí eu posso clicar aqui embaixo também, ele vai sumir com a linha. Aqui embaixo também. Aqui embaixo também. E aqui embaixo também. Pronto. Daí eu posso dar um ESC para sair do comando ou eu posso dar um Enter, né? Então, dei um Enter aqui. Viram como essa ferramenta otimizou o meu trabalho? Eu ia ter que ficar clicando linha por linha, né? Voltando o ponto até aqui, sendo que com o Trim eu otimizo o meu tempo, né? De trabalho aqui. Então, recomendo muito vocês entenderem esse programa aí, treinem, tá? Ele, porque ele é muito útil e ele vai otimizar muito tempo para vocês, né? Ok. Bom, vamos dizer que nessa casa aqui eu queira fazer um outro cômodo, né? Esse cômodo vai ser aqui, ó. Vou pegar a metade desse ponto e a metade do outro ponto aqui, ó. Então, eu só estou colocando o mouse aqui em cima, deixando ele fazer a projeção para mim, né? Se eu clico aqui, ó, ele vai fazer a linha para mim. Daí eu venho aqui e clico. Ok. Agora eu vou fazer o que? As minhas paredes. As minhas paredes eu vou fazer ela para dentro, tá? Então, para dentro não, vou fazer ela para fora. Então eu vou dar um offset, que é aquele comando que a gente já aprendeu, mas vamos revisar. O Enter. O que ele me pergunta? Ele pergunta a distância, né? A distância que eu quero é 15, porque eu quero fazer a minha parede de 15 centímetros. Eu vou dar um Enter. Ó, agora ele me pergunta para selecionar os objetos. Pô, eu quero essa parede aqui, ó. Tá vendo? Basta eu clicar na tela que ele vai executar o comando. Olha, reparem que eu não saí do comando, né? Então eu posso continuar fazendo isso, olha. Clico aqui e executo. Eu ainda estou no comando. Para sair no comando, ESC, né? Ou simplesmente Enter. Joia? Então vamos sair do comando, ESC. Beleza. Agora, olha só. Tá vendo esses cantinhos aqui? Eu quero juntar esses cantos. Eu tenho várias opções dentro do AutoCAD, né? Eu posso clicar daquele jeito lá, arrastar o negócio, pegar o ponto, achar a projeção dele, clicar aqui, né? E fechar essa minha parede. Mas como eu disse, esse é o jeito trabalhoso, é o jeito complicado. Isso aqui é para quem não domina muito bem as ferramentas do software. Vamos dar um Ctrl Z aqui para a gente executar um comando aqui que eu vou ensinar para vocês agora. Esse comando agora, pessoal, é o fillet. Fillet, você vai digitar F no seu teclado e dar um Enter, né? Aí, o fillet, ele é um pouquinho diferente. Você tem que entender aqui o que ele está pedindo. Ó, ele pede para você selecionar o primeiro objeto. Quando você... Então, que objeto que eu quero? Eu quero esse. E aqui ele pergunta para você, ó, selecione o segundo objeto. Daí eu venho e seleciono este, né? Olha só, reparem que ele juntou as duas pontas, entendeu? Esse comando fillet, pessoal, ele na verdade é um comando para arredondar as pontas do teu desenho. Então, se eu não quero esse negócio pontiagudo aqui, por exemplo, eu uso o fillet. Só que para isso eu tenho que especificar um raio para ele fazer esse arredondamento, entendeu? Por padrão, ele vem definido como um raio zero. Então, se o raio dele é zero, ele acaba fazendo isso aqui como 90 graus, do jeito que a gente acabou de fazer, né? Mas se você quiser definir um raio, basta que você venha aqui, ó, F, Enter, e aqui ele te dá essas opções, olha, undo, polyline, radius, tá vendo? Ou você digita R e Enter, ou você só clica aqui em radius. Vamos digitar R e Enter. Daí ele me pergunta, ó, especifique o raio, né? Aí você define aqui o raio da maneira que você quiser. Vamos dizer que o raio aqui vai ser 2, por exemplo.
dou um Enter, né? Aí aqui ele volta para aquela tela, ó, selecione o primeiro objeto. Vamos selecionar esse aqui. Aí aqui agora ele me pede, ó, selecione o segundo objeto. Eu seleciono esse. Reparem que o cantinho ficou arredondado, olha. Tá vendo? Olha a diferença desse cantinho aqui para esse canto aqui, né? Esse aqui ficou pontiagudo, esse aqui ficou arredondado, né? Ou seja, você pode fazer isso com o comando fillet, né? Agora, então vamos dar um Ctrl Z aqui porque eu não quero esse cantinho arredondado. Só queria mostrar para vocês que é possível. Bom, entendido isso aqui? Ok, agora vamos lá. Isso aqui eu não quero esse pedacinho aqui, eu não quero esse pedacinho aqui. Que comando que eu vou utilizar para poder cortar isso aí? É o trim, né, pessoal? Então, TR, Enter. Aí é aquele negócio, né? Ele pede para eu selecionar o objeto. Eu gosto de selecionar tudo, para não ter problema. Então, eu seleciono tudo, né? E dou um Enter. Agora ele me pergunta o que eu quero cortar. Aí eu venho aqui manualmente, eu quero cortar esse pedaço e quero cortar este pedaço, certo? Então dou um Enter de novo para sair do comando. Entendido até aqui, pessoal? Bom, agora vamos fazer a abertura para a gente colocar uma porta aqui para entrar para esse cômodo que a gente acabou de criar, né? Então, primeiro eu vou mudar aqui a minha layer, né? Vamos deixar ela numa espessura média. Uma espessura média. Então eu vou fazer essa porta nesse pedacinho aqui, ó, né? Essa porta ela vai ter 80 centímetros de abertura. Então eu vou dar um offset, né? De novo aqui. Agora ele me pergunta a distância. Lembra, pessoal? Ó, especifique a distância do offset que você quer aplicar. Eu não falei que ela vai ter 80 centímetros, então eu vou colocar aqui 80 e dou um Enter. Agora ele me pergunta para selecionar o objeto. Eu venho e seleciono o meu objeto aqui, ó. Selecionei o objeto. Agora ele me pergunta para que lado que eu quero esse offset. Se é para baixo, se é para cima, se é para um lado, se é para o outro, né? Então eu vou fazer esse offset para cima. Aqui dou um Enter para sair do comando, né? Bom, ok. Só que peraí, isso aqui ficou muito junto a essa linha aqui. Então eu vou mover ela para cima uns 10 centímetros, tá? As duas. Aí, olha só, vamos utilizar outro comando para isso. Então eu vou selecionar essas linhas aqui, né, se eu quero mover essa e essa. E a gente vai utilizar o comando move, que é para mover. Você aperta M e dá um Enter. E aí aqui ele me pergunta, ó, especifique o ponto base, né? Ele quer um ponto para a gente ter como referência. Eu vou clicar aqui no meio da linha, por exemplo. Aí olha só, reparem que agora eu estou movendo já meu objeto. Se eu der um clique aqui na tela, ele vai executar esse comando e vai movimentar essas linhas. Tá, então a gente vai movimentar isso aqui 10 centímetros para cima. Se eu quero 10 centímetros para cima, eu coloco o meu cursor para cima da posição de onde eu estou e vou digitar 10 no meu teclado e vou dar um Enter. Ó, reparem que ele moveu as duas linhas que eu criei, né, 10 centímetros a partir daquele ponto. Certo? Bom, agora a gente vai apagar essas duas linhas que a gente criou aqui para ter a abertura da nossa porta, né? Para poder fazer isso, a gente vai utilizar o comando trim. Então, TR e Enter. Agora a gente seleciona um objeto inteiro e dá um Enter. Agora ele pergunta o que eu quero apagar. Eu quero apagar essa linha e eu quero apagar essa linha, certo? Aperta o ESC para sair do comando, né? Bom, aqui, pessoal, agora a gente vai desenhar a nossa porta, propriamente dita. Então, nossa porta, a gente vai desenhar ela na espessura fina. Chama o comando linha. Daí a gente pode clicar aqui, nossa porta tem 80 centímetros. Né? 80 centímetros.
ela vai ter 5 centímetros de espessura. Aqui a gente pode digitar 80 de novo. E fechar aqui. Né, para sair do comando ESC. Então, tá aqui a nossa porta. Né? Tem uma coisinha aqui que eu esqueci de desenhar. Né? A gente tem que desenhar aquele pedacinho da porta aqui, né? Isso aqui a gente chama de... Me fugiu agora o nome. Eu acredito que é alisar. Não tenho certeza. Mas enfim, aí a gente vem e vamos dar um offset nessa linha. Então, O, Enter. Aí ele pergunta o tamanho, né? Vamos colocar aqui 5 centímetros e dá um Enter. Daí a gente clica. Pronto. Né? Mesma coisa aqui em cima. Aí, para chamar o mesmo comando, ou eu digito O e Enter de novo, ou basta que eu clique Enter, que ele chama o comando novamente. No caso aqui eu vou clicar no Enter, tá? Então, ó, cliquei no Enter, ele pediu para especificar a distância vai ser 5. Já está aqui, ó, como 5. Basta que eu dê Enter. E agora ele pede para eu selecionar o objeto. Eu quero selecionar esse aqui, vou dar um offset aqui para trás. Tranquilo? Agora vamos só apagar aquelas linhas rosas ali. Com o Trim, TR, Enter. Seleciona tudo, Enter. Agora a gente vem aqui, vamos apagar essa linha aqui. E essa linha. Esta linha e esta linha. Certo? Agora a gente vai desenhar uma linha na espessura média. Aí ele, Enter. E vamos fechar esse nosso desenho aqui. Entendido? Então, fechei aqui a minha com a espessura média, né? Desenhei a minha portinha. OK. Dito isso, vamos fazer uma janela nesse ponto aqui, né? Então, vamos fazer uma janelinha aqui. A janela a gente bota ela na linha fina, na espessura fina, e a gente vai fazer uma linha aqui, ó, só para a gente ter como referência, né? Chega lá em cima e pronto. Para você medir no AutoCAD, existe o comando dist, né, que é distância. Então você digita aí, ó, D-I-S-T, dist, e dá um Enter. Né? Aí aqui ele me pergunta, ó, especifique o primeiro ponto. Eu quero esse. E especifique o segundo ponto. Né? No caso, eu quero esse aqui, o final. Eu quero saber quanto que tem essa parede aqui. E aqui ele está mostrando para mim que ela está com 170. Eu quero botar uma janela exatamente no meio. Aí, né? Então, a partir desse ponto aqui, eu vou fazer uma janela. Eu vou avançar 5 centímetros com essa linha para cá e vou avançar 5 centímetros para cá, para poder desenhar essa minha janela. Então, vamos lá. Eu venho aqui, vou fazer uma outra linha. E agora vamos utilizar o comando Move. Então, ó, M, Enter. Eu vou clicar, ele pede para eu selecionar o objeto, eu clico. Toda vez que o AutoCAD mudar o cursor para esse quadradinho, vocês suspeitem que ele está pedindo para você selecionar o objeto, viu? Mas aí, lógico, vocês sempre vão ter que ler aqui embaixo, ver o que ele quer. Ok, seleciona o objeto. Cliquei no objeto e eu vou dar Enter. Agora ele está pedindo para especificar o ponto base. O ponto base vai ser esse aqui, ó. Né? Cliquei, agora eu posso movimentar livremente. Quantos centímetros eu quero a partir desse ponto? 5. 5, Enter. Né? Agora eu vou fazer o comando de novo.
bem mais rápido. Eu vou só dar um Enter. Ele chamou o mesmo comando. Ele pergunta que objeto eu quero esse. Dou um Enter de novo. Agora ele me pede o ponto base. Eu venho e clico aqui, ó. Aí eu posso movimentar o meu objeto. 5 centímetros também. Né? Ok. Então, a partir desse ponto, eu vou começar a desenhar a minha janela. Então, eu venho aqui, ó, vou fazer uma linha. Vou fazer uma linha aqui no meio. Certo? Ok. Movimentei. E agora eu preciso colocar mais uma linha aqui em cima e uma outra linha aqui em cima. Daí o que eu gosto de fazer é isso aqui. Eu venho e desenho uma linha aqui em cima. Uma linha em cima da outra mesmo. Né? Para quê? Para que ele me gere esse midpoint aqui, ó, que é a metade. Né? Então eu clico aqui e arrasto até aqui. Tá travando um pouquinho aqui o meu computador, mas releva. Beleza. Aí o que acontece? Essa linha que eu criei aqui a mais, eu preciso apagar ela. Aí, aqui é onde a gente tem que utilizar a nossa sabedoria dos comandos, né? Então lembra que eu te falei, ó, se eu selecionar da direita para a esquerda, cara, tanto faz onde eu tô encontrando o meu objeto, entendeu? Ele vai selecionar qualquer coisa aqui que eu encontrar. Agora, se eu seleciono da esquerda para a direita, minha janelinha fica azul. E ele só vai selecionar aquilo que eu tiver englobando o meu objeto inteiro. Então, aquela linha que eu criei por cima daquela outra aqui, eu posso clicar e apertar um delete aí no computador que eu consigo deletar tranquilamente essa janela, ou o Enter, ele apaga, certo? Então aqui em cima eu vou fazer a mesma coisa, ó, vou criar uma linha, criar a linha, eu vou pegar o midpoint dela, que é para ficar na metade, e aí eu vou selecionar aqui, né? Cliquei, é esse aqui para sair do comando. Agora eu vou apagar essa linha que eu criei aqui em cima só para eu ter como referência. Cliquei aqui, Enter. Bom, beleza? Então, isso aqui vai ser a nossa janela, né? Que a gente vai dar uma configurada ainda nas layers e tal. Bom, aqui agora a gente vai só mudar a layer dessas duas linhas aqui na ponta. Vamos deixar ela na espessura de parede, né? Então a gente vem aqui, seleciona as duas e seleciona a layer que a gente quer, certo? Bom, com isso está indicado aqui a posição da nossa janela. A gente fez uma portinha aqui e tal. Vamos imaginar também aqui nessa nossa planta baixa que ela tem uma laje em cima dela, né? Então ela vai ter meio que um beiralzinho aqui na ponta, só que eu não consigo vê-lo. Então esse beiral ele vai precisar aparecer com uma linha tracejada para mim, né? Então vamos fazer esse beiralzinho. A gente seleciona aqui a linha tracejada e a gente vai fazer, vamos dizer que esse beiral esteja aqui a 30 centímetros. Daí, então, como é que a gente vai fazer isso aqui da maneira mais fácil? A gente pode vir aqui, ó, e a gente pode usar o offset. De novo, esse comando ele é muito útil. E a gente vai colocar ele a 30 centímetros. Olha, 30 centímetros. Eu quero 30 centímetros para fora. Então, coloquei. Reparem que eu não saio do comando, eu posso sair executando ele aqui várias vezes. Ó. Cliquei aqui para fora. Cliquei, selecionei o objeto, cliquei aqui para fora. Aqui em cima, cliquei aqui para fora. Certo? O que a gente vai fazer? A gente vai mudar a layer disso aqui, ó. Então a gente vai selecionar os objetos.
né? Selecionou os objetos, a gente pode clicar aqui e trocar para tracejada, né? Porque se esse beiral ele não aparece na minha planta baixa, ele está em cima, eu represento ele com a linha tracejada, né? Como a gente já viu nas aulas de arquitetura aí e tal. E aí agora o que está faltando? Está faltando eu fechar, né, esse beiral aqui, fechar essa linha com essa linha com essa com essa e essa com essa. Que comando que eu utilizo aqui? Eu posso utilizar o fillet. Então é fi, fillet, fl, enter. Agora ele me pergunta para selecionar o primeiro objeto. Então, reparem aqui ó, que ele já está colocando para mim ó, radius, que é o raio, igual a 0. Então, ok, eu não preciso me preocupar com o raio. Se esse valorzinho tivesse diferente de 0, eu teria que apertar R, Enter e digitar um novo raio, né? Mas como como ele já está definido aqui como 0, não preciso me preocupar. Então vamos lá, seleciono o primeiro objeto, selecionei. Selecione o segundo objeto. Oh, não tinha selecionado antes. Agora sim, selecione o segundo objeto, ele já faz a projeção de como vai ficar. Ok, certinho. Agora eu vou repetir o comando, ó. Enter, selecionou o primeiro objeto, selecionou o segundo objeto. Pronto. De novo, ó, de maneira fácil. Enter, primeiro objeto, segundo objeto. Enter, primeiro objeto, segundo objeto. Certinho? Então, aqui a gente fez o beiral da nossa casinha aqui, né? Depois a gente vai aprender a colocar letras aqui, informações, cotar o nosso desenho, né? E depois a gente vai vai fazer um cortezinho, beleza? Nesse desenho para vocês verem como é que funciona e a gente ir aprendendo novos comandos aqui dentro do AutoCAD. Tranquilo? Muito obrigado por ter assistido até aqui, um forte abraço e até a próxima.